Olá, meus amigos. Vamos para a nossa aula de Direito Constitucional. Temos como tema na aula de hoje a análise evolutiva do sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Então, nós estamos estudando o controle de constitucionalidade e vamos ver, então, como que esse tema, como que o controle, ele evoluiu dentro do sistema brasileiro no decorrer com as constituições. Temos primeiramente a Constituição de 1824, e em relação a isso, essa Constituição de 1824, ela não estabeleceu nenhuma espécie, nenhum sistema de controle de constitucionalidade. Ela consagrou, então, o dogma da soberania do parlamento. O entendimento era que somente o órgão legislativo, ele poderia saber qual seria o verdadeiro sentido da norma. Então, o imperador, enquanto ele detinha, na época, como nós já estudamos, o poder moderador, havia um quarto poder, além dos demais, então tinha também o poder moderador. Esse poder moderador, ele exercia então essa função de coordenação. Então caberia a ele, segundo o artigo 98 da Constituição de 1824, manter a independência, o equilíbrio e a harmonia então entre os demais poderes. O papel constitucional, esse controle, era atribuído então ao poder moderador. Isso inviabilizou então, na verdade, o exercício da função de um controle por parte do judiciário. Não seria possível. Então cabia ao imperador ele solucionar os conflitos, quando houvesse conflito então envolvendo os demais poderes, e não ao judiciário. Então esse dogma aí da soberania do parlamento que eu mencionei, a previsão desse poder moderador e a influência do direito público europeu dentro aqui do nosso sistema brasileiro, principalmente ali o inglês e o francês, tudo isso explicam então a inexistência daí de uma fiscalização jurisdicional. Tá? Seria nesse sentido, não havia então neste momento de Brasil Império esse controle de constitucionalidade. Já no Brasil República, com a Constituição de 1891, começa-se a mudar, a alterar. Então vai consagrar aí, a partir de então, dessa Constituição de 1891, uma técnica de controle de constitucionalidade de lei ou de ato que tenha caráter normativo. Então qualquer lei ou ato com caráter normativo, desde que infraconstitucional, qualquer juiz ou tribunal poderia então realizar esse controle. E aí trata-se do denominado controle difuso. Nós já vimos também sobre isso, o controle difuso de constitucionalidade, repressivo, posterior ou aberto. Esse controle difuso, pela via de exceção ou de defesa, pela qual então a declaração de inconstitucionalidade ela se dá de um modo incidental. Tá? Então começa-se então aí o controle de constitucionalidade. Depois nós temos, em 1934, que vai manter-se esse controle difuso. Esse controle estabeleceu, então, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Aliás, além da ação de inconstitucionalidade interventiva, que era chamada cláusula de reserva de plenário, então, essa cláusula de reserva de plenário, ela previa que a declaração de inconstitucionalidade ela só poderia ser declarada pela maioria dos membros do tribunal e também a atribuição ao Senado Federal. O Senado Federal ele poderia suspender a execução, seja total, no todo, ou em parte de alguma lei ou de algum ato que fosse declarado inconstitucional. Então o Senado poderia suspender a execução se caso uma determinada lei ou um determinado ato fosse porventura declarado inconstitucional. Tá? Seria essa cláusula de reserva de plenário. E aí, isso se deu então com a Constituição de 1934, que mantém, volto a dizer, o sistema difuso, como nós vimos aqui de 1891, tá? Dando uma sequência. Então, na de 34, além de manter o controle então difuso, vai também apresentar aí a possibilidade dessa cláusula de reserva de plenário, que era ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Depois, na Constituição de 1937, que é aquela Constituição que nós vimos, também denominada de Constituição Polaca, porque vai sofrer lá, terá a influência lá da Carta polonesa,
ela mantém o sistema também difuso de constitucionalidade, mas ela estabelece ainda a possibilidade do presidente da República interferir, influenciar no Poder Judiciário, naquilo que fosse declarado inconstitucional. Então, tinha um poder discricionário ali, porque o presidente ele poderia submeter ao parlamento para o seu reexame. Então, vou novamente relembrar. Além do controle difuso, que seria possível por qualquer juiz ali, seria possível também que o presidente, quando uma lei fosse declarada inconstitucional, ele submetesse para um novo exame por parte do parlamento. E aí o legislativo deveria ter 2/3 de ambas as casas, tanto de deputados como do Senado, para tornar sem efeito essa declaração de inconstitucionalidade. Então veja, editava-se uma lei, o judiciário analisava, declarava-se inconstitucional, o presidente poderia submeter ao parlamento. Se 2/3 concordasse com o presidente, esse efeito da decisão do judiciário, então iria se tornar sem efeito, não teria efeito. Tá? O parlamento teria esse poder aí então. No caso de tornar, qual o poder? De tornar sem efeito uma lei ou um ato declarado inconstitucional. Essa decisão que tornaria ela inconstitucional. Depois, na sequência, com a Constituição de 1946, que é uma Constituição já que é fruto da redemocratização, esse movimento que surge aí no país, então flexibilizou-se a força ali, a hipertrofia do executivo. Então restaurou-se aí novamente, retira-se ou diminui a força do poder executivo, nesse sentido do presidente, de poder tornar sem efeito, ou mandar ao parlamento para que tornasse sem efeito uma lei declarada inconstitucional. Então retira-se essa força do executivo. E aí, através da emenda 16 de 26/11 de 1965, criou-se uma nova modalidade de ação direta de inconstitucionalidade, que seria de competência daí originária do STF, para processar e julgar originariamente a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, federal ou estadual, a ser proposta especialmente, exclusivamente, pelo Procurador-Geral da República. Então cria-se essa modalidade aí de ação direta de inconstitucionalidade, sendo então de competência exclusiva do Procurador-Geral da República. E ainda nesse momento aí, com essa Constituição, deu-se a possibilidade de que o controle concentrado ele se desse também no âmbito estadual, que até então não havia essa possibilidade. Já a Constituição de 1967 e a Emenda Constitucional número 1 de 69, essa última regra do controle ali concentrado no âmbito estadual, ela foi retirada. Então manteve-se as demais possibilidades ali de controle de constitucionalidade e retirou-se aí essa possibilidade do controle no âmbito estadual. E já com a Constituição de 1988, a nossa atual Constituição, que foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, ali convocada em 1985, pela Emenda Constitucional 26 de 85, apresentou 4 novidades ali dentro do sistema de controle de constitucionalidade. Nós temos 4 principais novidades. Então, primeiro, ampliou-se a legitimação para a propositura da representação da inconstitucionalidade. Então, mais pessoas poderiam apresentar, então, propor essa representação de inconstitucionalidade. E aí nós temos, porque até então, como nós vimos, era o monopólio exclusivo do Procurador-Geral da República. E aí agora outros também são legitimados a propor. E aí nós temos lá no artigo 103 da Constituição de 88, artigo 2º da Lei 9.868, legalizando o que já era previsto na jurisprudência. Então, parte da própria Constituição, quem são os competentes agora, os legitimados, aliás, com competência para apresentar aí uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí temos lá, Presidente da República, Mesa do Senado Federal, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa da Assembleia Legislativa ou Mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Governador de Estado ou Governador do Distrito Federal,
Procurador-Geral da República, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Alguns deles têm algumas particularidades, alguns requisitos, mas nós estudaremos posteriormente. Todos esses, então, têm aí competência, têm legitimidade para propor uma ação direta aí de inconstitucionalidade. E aí, estabeleceu-se também a possibilidade de controle de constitucionalidade por omissões legislativas. Quando a lei, então, fosse omissa, quando houvesse omissão, também abriu-se essa possibilidade para uma ação aí de controle, para o controle de constitucionalidade. Seja na forma concentrada se dá por meio da ADO, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou seja, quando então o legislativo ele é omisso, é possível esse controle de constitucionalidade. E ainda seja de modo então incidental, que se dá por meio do mandado de injunção. Nós já vimos então alguma coisa a respeito do mandado de injunção, estudaremos também mais a fundo posteriormente, e aí esse se dá então no modo incidental de modo difuso, tá? Então nós vimos que é de forma concentrada, o outro é de forma difusa. E aí, através do mandado de injunção que é previsto lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Os estados também podem, daí, instituir a representação da inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, seja ali estadual ou municipal em face. Então, quando se tem uma lei estadual, eu posso fazer o controle de constitucionalidade, então, por meio aí da Constituição, ou ainda quando uma lei municipal diante de uma lei estadual seria possível, em face da estadual. Não seria possível, nós já estudamos uma lei municipal em face aí da Constituição, tá? Mas seria possível nesse aspecto aí. Os estados podem então instituir aí a representação de inconstitucionalidade, seja então de atos estaduais, seja em relação aos municipais em face da Constituição estadual. E aí, também uma das novidades, como eu disse, seria a previsão aí de que, pela primeira vez, foi facultado, houve a possibilidade ali de criar-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É a ADPF, conhecida por ADPF, previsto lá no artigo 102 da Constituição. Somente posteriormente, ali em 1993, com a Emenda Constitucional 3 de 93, é que se estabeleceu ali a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. E aí ela vai renumerar o parágrafo único do artigo 102, transformando lá e fazendo com que a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente da Constituição está previsto aqui, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Então nós temos aí a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, então ainda a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E ali com a reforma, com a Emenda Constitucional 45 de 2004, onde houve a reforma do Judiciário, ampliou-se também a legitimação para o ajuizamento da ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. Igualou-se aos legitimados que eu li anteriormente ali, da ação direta de inconstitucionalidade. Então os mesmos legitimados da ADI são legitimados também para a ADC. Isso está então de maneira expressa previsto lá no artigo, alinhado ao artigo 103, apesar de que já havia outro artigo nessa linha, nesse mesmo ideia, já havia jurisprudências nesse sentido, mas aí ficou previsto ali de forma expressa, com a emenda 45 de 2004. E aí, segundo José Afonso da Silva, diante de todas essas novidades, todos esses critérios, toda essa evolução, então o Brasil ele seguiu o sistema norte-americano, ele evoluiu para um sistema misto, né, nós vimos ali o critério difuso, pela possibilidade, combinando ali o critério difuso e também o critério concentrado, por via da ação direta de inconstitucionalidade. E aí incorporou-se ainda, de forma tímida, mas incorporou-se ali a ação
de inconstitucionalidade por omissão, e nós vimos a ADO, houve também essa possibilidade, e aí reduziu-se ao Supremo Tribunal Federal a competência simplesmente à matéria constitucional. Então ficou reduzido ali ao STF o julgamento, a competência, principalmente ou exclusivamente no que se refere a matérias constitucionais. Então essa seria a evolução, como que se deu então o controle de constitucionalidade a partir lá da Constituição de 1824, onde não havia esse controle de constitucionalidade, principalmente devido ali à soberania do parlamento e também ao fato de existir ali o poder moderador, mas na sequência, a partir do Brasil republicano, aí já inicia-se essa ideia baseado no sistema lá, nós vimos inglês e francês, e aí nós vamos evoluindo, fazendo hoje como sistema americano, um sistema misto por meio seja esse controle de constitucionalidade por meio do sistema difuso ou ainda pelo sistema de forma concentrada. Nós vimos daí quais são as possibilidades: ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, além da DPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Nós vimos que também pode se dar ali de modo incidental por meio do mandado de injunção. Então esses são os meios aí previstos no sistema, no ordenamento, no sistema brasileiro, as formas de controle de constitucionalidade. E aí cada uma dessas possibilidades, cada uma desses instrumentos aqui de controle, seja a DPF, seja a ADO, ADC ou a ADIM, qualquer uma delas nós veremos, então estudaremos de forma mais detalhada cada uma delas. Tá bom? Nós ficamos por aqui e daremos sequência aí na próxima aula, vendo as espécies de inconstitucionalidade e o estado de coisas inconstitucional.